Pessoal, bom dia ou boa tarde, não sei se está assistindo esse vídeo. O assunto é ideologia, certo? Você já deve conhecer esse assunto. Então, para falar de ideologia de forma bem prática, e a gente vai tentar resumir aqui o máximo possível o que seria ideologia e como ela se organiza ao longo do tempo. Vê só, ideologia vai ser o estudo, certo, sobre as ideias. Então, o estudo das ideias. Mas alguém pode pensar, por que estudar as ideias? Se for necessário estudar as ideias, porque normalmente o ser humano tem muitos pensamentos. E esses pensamentos eles são rápidos, né? Então, para que a gente possa organizar eles, se faz necessário que alguém desenvolva uma teoria sobre tal coisa, para a gente buscar se entender. Então, nesse contexto, vai ter um filósofo chamado Truss, certo? Deixa Truss, que ele vai dizer que a primeira ideia não, ele vai ser o primeiro a desenvolver esse termo, que seria estudar as ideias, que ele vai falar que existe uma interação. Então, Truss vai ser o primeiro a falar sobre isso. E ele vai dizer que existe uma interação entre o organismo vivo, esse organismo vivo seríamos nós, certo? E a realidade. Essa realidade a gente pode dizer que seria a natureza, certo? É como se a interação do homem com a natureza gerasse uma vivência na qual surgem pensamentos. E esse homem vai buscar dar sentido à sua própria realidade. Então, mais à frente, certo? Napoleão Bonaparte, ele vai novamente reutilizar esse termo, certo? Napoleão vai retomar a ideia de Truss, só que Napoleão, ele vai dizer que, na verdade, ideologias seriam falsas ideias. Por que falsas ideias? No contexto de pensamento dele. Porque, para ele, a realidade daquele momento não fazia sentido com as ideias que os homens traziam. Então, a gente pode até ali olhar com um sentido particular dado por ele, certo? Porém, o contexto de ideologia de forma mais pesada, de forma mais assim, assídua, quem vai colocar é Karl Marx. Então, o amigo antigo de vocês, né, que vocês já conhecem há algum tempo, sempre estão revivendo ele, Karl Marx vai dizer que, na verdade, a ideologia ela parte de uma consciência, certo? É como se o homem ele tivesse consciência dentro da sua própria realidade, certo? Só que essa consciência ela vai ser construída a partir de um tipo de ilusão. Vamos deixar esses dois termos aqui jogados para Karl Marx. Primeiro, o que seria essa consciência voltada à ideia de Karl Marx? Ele vai dizer que essa consciência parte de cada época, de cada história. Ou seja, cada lugar, cada período da história vão ter pensamentos diferentes. Então, os valores, certo? Os valores de cada época, eles mudam, porque depende da realidade que você está inserido. Porém, dentro dessa própria realidade, certo? Ele vai dizer que o homem ele vai inverter. É como se o homem trocasse a sua própria ideia. Nesse caso, a gente vai aplicar a teoria básica de Karl Marx, que é o seguinte: classes sociais. Isso aqui todo mundo conhece, é o básico do básico, certo? Karl Marx vai dizer que a sociedade ela é dividida por classes e cada classe dessa vai ter um papel determinante. Porém, a classe social mais alta ela vai oprimir as classes mais baixas. Então, a gente vai ter a classe social dominante. Nesse contexto, Karl Marx vai dizer que a ideologia, certo? Ela vai ser aplicada pelas classes dominantes para fazer com que aquela sociedade ao redor acredite na realidade imposta por eles. Então, quem é que vai explicar isso?
o materialismo histórico. O materialismo histórico, certo, vai ser a teoria utilizada por Karl Marx para explicar a história da sociedade como um todo. Porém, duas coisas. Primeiro, na ideia das classes sociais, a classe dominante, só para fazer um paralelo aqui, a classe dominante, ela vai impor a sua ideologia, ou seja, ela vai criar a sua realidade. Então, a partir do que está havendo, ela vai criar novas ideias. Essas ideologias, na verdade, dentro dos contextos sociais, elas vão servir para que o homem possa justificar e tentar resolver situações. Então, a miséria, o desemprego, a fome, resolver problemas da questão de trabalho, na questão da vida como um todo, no aspecto cultural, vai estar tudo ligado a uma realidade e esse homem vai ter que ter, esse homem não vai ter, ele vai desenvolver, certo? Ideias, desenvolver pensamentos e ele vai fazer com que esse pensamento dele se torne mais forte que os outros. Então ele vai convencer o outro que a sua ideia está certa. Mas para que essa ideia possa ser bem aplicada, a gente vai ter que utilizar alguns meios. Por exemplo, quando Hitler desenvolveu a Alemanha nazista, quando Hitler começou, a partir da sua SSA, a propagar as ideias que a Alemanha era uma raça pura, ariana, que judeus, homossexuais e negros feriam essa cultura, o que foi que Hitler fez? Ele se utilizou do meio básico de propaganda, rádio, panfletos, começou a utilizar o cinema, então criava imagens. De tudo Hitler mandava gravar e depois registrava em pequenos vídeos e saía espalhando pela Alemanha. Os jornais da propaganda nazista eram fortes para que as pessoas acreditassem naquele ideal. Aquele ideal não poderia ser o meu, mas diante de uma explicação bem elaborada, diante do pensamento forte, diante de argumentos que fazem sentido, então eu pego aquela ideia e transformo em minha. Então, as mídias sociais, a rede de comunicação, elas são super, hiper, mega importantes para propagar uma ideologia. Então, a ideologia, em contexto geral, resumindo tudo isso que eu falei, ela busca justificar uma realidade, certo? Nessa justificativa, ela busca resolver um problema. A propagação dela, então como é que ela vai se espalhar? Então, a propagação vai ser ligada aos meios de comunicação. Agora, como esses meios de comunicação funcionam, cada pessoa vai utilizar uma arma diferente. E o detalhe principal, esses meios de comunicação, para a propagação de uma ideologia, é porque nós temos necessidades de resposta. Nós temos necessidades de entender o que acontece ao nosso redor. Então, essa busca do homem para suprir a sua própria necessidade faz com que ele desenvolva ideias, faz com que ele desenvolva buscas. E não quer dizer que esse homem está alienado. Na verdade, o argumento do outro foi tão forte que foi capaz de convencê-lo a deixar suas próprias ideias e aceitar a ideia do outro como uma ideia determinante, uma ideia forte, certo? Então, o texto que vocês leram, na verdade, ele vai explicar esses conceitos aqui que eu disse a vocês, de forma geral, certo? Alguns pontos ele vai dar uma pequena aprofundada, só para assim, elencar o que seria ideologia. Mas o importante entender é, ideologia significa estudo das ideias. O principal
A ideia principal da ideologia que a gente vai trazer muito forte hoje está ligada a Karl Marx. Karl Marx vai explicar que a ideologia está ligada às classes sociais, no contexto que o homem tem uma consciência, a partir da época em que ele vive, o conceito aqui dele muda, a realidade dele muda. Então, se tem uma falsa ilusão de coisas, situações, então as ideologias visam justificar a realidade para resolver alguma situação, e diante dessa justificativa de realidade para resolver algo, se utiliza os meios de comunicação como forma de fixar essa ideologia, de forma mais ampla, de forma mais forte, certo? E aí eu usei para vocês o exemplo do Hitler na Alemanha nazista como de uma ideologia que ele conseguiu convencer uma grande nação a tal ideia, certo? O objetivo é esse. Espero que tenham entendido o assunto e joguem perguntas caso não entenderam, para que a gente possa conversar e tirar alguma dúvida. É isso.